É uma guerra que já era previsível que em algum momento os Estados Unidos ia entrar nessa guerra, mas... E por que agora? Segundo os estrategistas lá, militares dos Estados Unidos, eles acreditavam que não deveria entrar agora e seria um erro. Só que aí... Você acha que Israel deu acelerada? Na verdade, o Netanyahu acho que fez 6 visitas, né? Lá Donald Trump, na verdade, estava pressionando para que ele fizesse. Netanyahu usou o charme dele em cima do Trump. O charme genocida, né? E então, mas o psicopata dele. Eles tinham um cruzamento de interesses que era, vamos atender o que o Estado sionista de Israel quer um território para formar seu Estado, mas isso será bom para nós porque os judeus vão sair dos nossos países. Desde o dia 0 até agora, qual foi a estratégia dos Estados Unidos e Israel? A estratégia do Irã? Os Estados Unidos só tem uma estratégia, né? Só tem uma variável, que é bomba, bomba, bomba. Os Estados Unidos sabem que a Rússia e a China estão fornecendo informações, fornecendo acesso a satélite. A China se preparou para isso também. O Irã destruiu os radares americanos que protegiam Israel, e ninguém esperava isso. O Hezbollah se recuperou em 8 meses. A Índia traiu o Irã num exercício naval. E o secretário de Defesa dos Estados Unidos escreveu um livro pedindo guerra santa contra a China. Kobori e Farinazzo, um economista e um ex-comandante militar, mostram por que essa guerra pode ser o maior erro estratégico da história americana e por que o verdadeiro motivo é o petrodólar. Trump falou que ele tinha ganho a guerra, mas parece que não ganhou, né? O Trump é um mitômano recalcitrante, né? Ele vive, uma vez no primeiro mandato dele, acho que foi o New York Times ou Washington Post, eu não lembro bem, fez um apanhado de quantas mentiras ele já contou. Você não pode acreditar, o Trump não é parâmetro. Tá? Agora, eu acho o seguinte, na minha opinião, e aí o Kobori coloca a visão dele, que eu acho muito importante. Eu acho que o Trump foi enganado pelo Netanyahu. Eu acho que o exército americano, as forças armadas americanas, não queriam ir para essa aventura militar. Porque você não tem como gerenciar o risco quando você bate de força com o Leviatã como o Irã. Pois é. Tá? Eu tive aqui várias vezes, Vilela, a gente conversou muito, eu sempre te falei, o Irã tem o melhor programa de mísseis do Oriente Médio. Então assim, como militar, você olha para aquilo e fala, ó, não vai dar. É uma bronca, né? Isso aqui é do tamanho do estado do Amazonas, cara. Você esconde armas. Olha, você para pensar o seguinte, Israel tá em guerra com Gaza, que é do tamanho da cidade de São Paulo, ficou quase 3 anos aqui, não conseguiu dominar o Hamas, precisou entrar os Estados Unidos. Agora, você imagina o que é um país que é 70 vezes maior que Israel. Pois é. Então, eu não tô, gente, colocando aqui, é bom que a audiência entenda, ninguém tá torcendo por um lado ou por outro, a gente tá descrevendo uma situação estratégica para vocês, que para um militar isso aqui é um pesadelo. O Irã tem o tamanho do Amazonas, 90 milhões de habitantes, montanhas e pântanos que favorecem o defensor. Saddam Hussein tinha o 5º maior exército do mundo e lutou 8 anos sem conseguir nada. A maior guerra entre estados do século XX. Israel não dominou Gaza em 3 anos. Agora querem dominar um país 70 vezes maior. Vamos falar das características do Irã. Falam muito das montanhas, falam que ele é muito difícil de invadir por terra. Por quê? Porque aqui você tem, nessa região aqui você tem montanha, tá? Aqui mais ao sul você tem muito Pantanal. Então fica difícil, cara. É uma geografia que favorece bastante o defensor e ao mesmo tempo que é um clima horrível, cara. Tem lugar no Irã que faz 70 graus. Isso dito por uma pessoa que esteve lá. E locais que são neve, que é bastante neve. É um clima bastante seco. Essa é que é a verdade. E outra, é um país de 90 milhões de habitantes. Olha a reserva estratégica que você consegue tirar de um país de 90 milhões de habitantes. O Saddam, entre 80 e 81, o Saddam Hussein aqui, ele tinha o 5º maior exército do mundo. Ele ficou lutando 8 anos contra o Irã. Foi a maior guerra entre estados do século XX e não conseguiu nada. Então, assim, aí você fala, os Estados Unidos têm poder militar? Tem. Mas ele conseguiria envolver 500 mil, meio milhão de soldados para fazer uma guerra contra o Irã por sabe-se Deus quanto tempo? Porque eu vejo o pessoal falar, aquelas mesmas conversas, o Irã tá ficando sem munição. Falava a mesma coisa da Rússia, ela continuou lutando. Aí a economia do Irã tá ruim, tá? Da Ucrânia também tá ruim, tá lutando faz 4 anos. Então a gente, assim, aquela frase, eu vou falar, eu vou devolver o microfone para vocês para não monopolizar. Mas é aquela frase, né? A guerra começou uma guerra que nem abrir a porta do quarto escuro. Você não sabe o que vai sair dali. E parece que tá saindo um bicho meio complicado, né, Kobori? Começar é fácil, difícil é terminar. Exatamente. Né? Mas qual que é o motivo da guerra, Kobori? Na realidade, eu sempre brinco assim que a gente não pode olhar só a cena, né? A gente tem que sair e olhar o filme todo, né?
Na realidade, a guerra ela é inerente desde que se formaram os primeiros sistemas de poder, né? O normal é guerra. Quando não tem guerra que é estranho, né, para a história da humanidade. Na realidade, o que a gente entende hoje como ordem mundial, né, ordem internacional, a primeira ordem internacional foi formada, inclusive, não por coincidência, né, pela expansão muçulmana no século VII, né? Assim caído o Império Romano e o Império Persa durante os séculos V e VI, no século VII até o século XI, foi que se formou o que a gente conhece como ordem internacional, a primeira ordem internacional, que foi a cultura islâmica capaz de integrar rotas de comércio que unia desde o mundo arábico, o mundo asiático, passando pelo Mediterrâneo e integrando que naquela época, né, a gente não tinha se descoberto as Américas ainda, que eles se conheciam por mundo, né? Que foi, inclusive, depois, no século XI, reativar a Roda da Seda, que tinha sido criada no século II a.C. Então, a primeira ordem internacional foi formada nesse cenário, né? Que depois veio, no século XI, com o Império Seljúcida, né? Com a invasão turca, e depois, no século XIV, com o Império Otomano, e que se levou até o que a gente conhece, que se formou os primeiros estados, os sistemas interestatais europeus, né? Então, naquela época, até esse ponto da história não existia, se formou os primeiros sistema interestatal europeu, foi a riqueza que foi acumulada entre o século XI e XIV na Península Europeia, apesar da ordem internacional fazer parte do mundo todo, e aí se iniciou uma constante e permanente guerras de conquistas dentro da Europa. Depois formou-se os estados nacionais, as economias estados nacionais na Europa, que com o advento da Revolução Industrial, né, com a subida e a formação dos primeiros sistemas capitalistas de acumulação de riqueza, que houve essa união entre os estados e os mercados, né, para fazer novas conquistas. Então, na verdade, os mercados privados, toda essa riqueza foi acumulada nesse período, eles se uniam ao poder militar do Estado para conquistar novos territórios, né? E novos territórios, a gente vê sempre em filmes, né? Quanto mais territórios, mais súditos, mais escravos, né? E mais impostos você conseguisse cobrar daqueles territórios que você conquistou, isso ajudaria a acelerar a acumulação de riqueza nesses sistemas. Então, é por isso que a Europa depois ela se expandiu e colonizou praticamente o mundo todo, né? A África, a Ásia, inclusive a América, né? Que os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra, né? A América do Sul toda, colônia de Portugal, nós aqui, e o resto da América, colônias da Espanha, passaram a colonizar o mundo todo. Então as guerras de conquista sempre foram digamos assim, uma certeza nesse sistema de poder que a gente vê nos últimos 500 anos, né? Isso está em todas as literaturas, quando se analisa a ascensão e queda dos impérios. E o Irã, na realidade, sempre foi uma pedra no sapato do sistema imperialista americano, né? Acho que da outra vez eu até comentei que em 2001, o ex-comandante lá da OTAN, que era um general americano, Wesley Clark, ele divulgou um plano que o Pentágono tinha acesso a um plano do Pentágono, em que eles precisavam derrubar 7 regimes em 5 anos, né? E o único que falta ainda é o Irã. Dos 7 regimes, ia do norte da África. Já foram derrubados? Do norte da África até o Oriente Médio. Então era Líbia, Sudão, Somália, na África, depois subindo, Líbano, Iraque, Kuwait e o Irã. Síria e Irã. Então eles derrubaram a Síria há pouco tempo. Inclusive o cara que era um terrorista, foi terrorista da Al-Qaeda, foi terrorista do Al-Shara, ele ascendeu ao poder, no dia seguinte os Estados Unidos tirou ele da lista de terrorista e recebeu ele na Casa Branca. Entendeu? Então, Al-Qaeda recebido na Casa Branca. Veio a hipocrisia do sistema internacional. Então só faltava o Irã. Então assim, quando você olha a história, não é uma surpresa. Os Estados Unidos em algum momento ia querer entrar nisso aí. Não era um momento estratégico, como disse o comandante Farinazzo, até os especialistas militares dos Estados Unidos. Porque a liderança, eles querem trocar quando a liderança não está alinhada com os interesses deles. Sim, é isso? Só isso. Tem a ver com regime, tem a ver... Nada, as seis monarquias, que inclusive o Irã está retaliando as bases dessas 6 monarquias, que é o CCG, né, que é o Conselho de Cooperação do Golfo, são ditaduras, só que são aliadas deles. A ditadura da Arábia Saudita é em vários aspectos, muito pior do que o Irã. Exatamente. Mas é meu aliado. Do dinheiro, né? Você pode ser ditador, desde que você seja meu aliado, né? Então, assim, é uma guerra que já era previsível que em algum momento os Estados Unidos iam entrar nessa guerra, mas... E por que agora? O general Wesley Clark revelou em 2007 na Democracy Now! Que viu memo do Pentágono com plano de derrubar 7 regimes em 5 anos.
Iraque, Síria, Líbano, Líbia, Somália, Sudão e Irã. 6 já caíram. O Irã é o último. Clark publicou isso no livro Winning Modern Wars, em 2003. Não é conspiração, é plano documentado por ex-comandante da OTAN. Segundo os estrategistas lá, militares dos Estados Unidos, eles acreditavam que não deveria entrar agora e seria um erro. Só que aí... Você acha que se uniu- Israel deu acelerada? Na realidade, o Netanyahu acho que fez 6 visitas, né? Lá Donald Trump, na realidade, estava pressionando para que ele Netanyahu fizesse. usou o charme dele em cima do Trump. O charme genocida, né? E Então, mas psicopata dele. por que essa pressa do Netanyahu? É para se manter no poder ou tem coisas a mais? Cara, na realidade, Israel na realidade, é um estado colonizador do Oriente Médio, né? O único estado que está aqui dentro que não é de lá é Israel, né? Israel é uma colônia que foi implantada ali no pós-guerra, até com uma forma de reparação, né? Do que ocorreu na Segunda Guerra Mundial com os judeus. Então eles fizeram, obviamente, quando você olha, tem vários historiadores britânicos e americanos que eles falam que existia um interesse na Europa de criar o Estado de Israel, não só pela reparação, mas porque as comunidades judaicas, isso aí, inclusive, comprovado com o Rothschild, que é um dos judeus mais ricos da história da humanidade, um dos judeus mais ricos era o Rothschild. Eles tinham um cruzamento de interesses que era, vamos atender o que o Estado sionista de Israel quer, que é um território para formar seu Estado, mas isso será bom para nós porque os judeus vão sair dos nossos países. Na Europa sempre teve preconceito contra os judeus, em todos os países, não foi só na Alemanha nazista. Sim. Todos os países sempre tiveram esse preconceito contra a comunidade judaica. Então, para eles também era uma solução. Se a gente criar um estado, o pessoal vai para lá. Se você está curtindo assistir esse vídeo, então já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre esse caso, que ainda tem muito o que ser explicado. Então, desde que se formou essa colônia de Israel, que eles estão em guerra constante com o Oriente Médio, né? Eles já chegaram fazendo guerra dos 6 dias, guerra de Yom Kippur, que inclusive provocou o primeiro choque do petróleo. Então, Israel tem o interesse de ser a hegemonia no Oriente Médio e também... o Farinazzo deve saber bem disso, existe um componente religioso muito forte por trás disso, né? Um fanatismo de uma profecia bíblica da grande Israel, de várias coisas que também conduz eles, principalmente o pessoal da extrema-direita, né? Farinazzo diz que Trump foi enganado por Netanyahu, que fez 6 visitas pessoais. As forças armadas americanas não queriam essa guerra. Não se gerencia risco contra um leviatã como o Irã. Kobori complementa: não tem a ver com regime. As 6 monarquias do Golfo são ditaduras piores que o Irã, mas são aliadas. Israel, os sionistas, eles têm isso muito forte, que eles querem chegar nesse ponto da grande Israel que vai do Nilo ao Eufrates, né? Que é formar um grande estado ali que vai pegar da metade do Egito até aqui, na metade da Síria, né? Seria mais ou menos isso aqui, né? Não, na verdade, na metade do Iraque aqui até metade do Egito, que é do Rio Nilo ao Rio Eufrates, né? Aqui, ó, o Rio Eufrates aqui. Pode usar aqui, ó. Rio Eufrates, Então, a grande Israel, na realidade, é uma profecia bíblica, né? Que Israel tem que ser do Eufrates até o Rio Nilo, que vai até... Mas a gente teve aquela guerra dos 12 dias, né? E aí não se esperava que ia ter um novo ataque, uma nova guerra. Naquela guerra dos 12 dias, o que ficou comprovado? Não, aquilo foi só uma pausa, né? Na verdade, o Irã esperava, né? O Irã sabia que isso ia acontecer. Assim, o Kobori, o que me surpreende, né? Eu particularmente, vou ser sincero, não esperava isso. Se você apostasse um dinheiro comigo há uns meses atrás, você ia ganhar. Você não apostava? Que o Irã e o Hezbollah iam se recuperar tão rápido em 8 meses, cara. Pelo amor de Deus, 8 meses não é nada. 8 meses não é nada. Foi em junho, acabou aquela guerra. 8 meses depois, os caras estão com tudo. Aí o Hezbollah, principalmente, a gente não esperava que fosse isso. Então, assim, tem algo aí que... algumas coisas na equação que não estão fechando, né? Como é que os caras conseguiram se recuperar tão rápido? Eu acho que nem o Netanyahu esperava isso. Na minha opinião, nem ele esperava isso. Porque por que houve o ataque americano na Guerra dos 12 Dias? Israel estava numa situação difícil. Estava acabando a munição de defesa. O Trump entrou, fez aquele teatro todo aqui em cima dos depósitos iranianos e a guerra parou, né? O Netanyahu aproveitou esse tempo todo para se rearmar, mas eu acho que eles não contavam, ninguém, talvez o exército americano soubesse, que o poderio militar do Irã era muito maior do que se esperava. Eu, particularmente, eu acho o seguinte,
Eu sempre falei para vocês que eu acho que o programa nuclear, o programa militar de mísseis do Irã é um programa excepcional, tal, mas eu não esperava que a reação do Irã fosse tão bem desenhada e tão agressiva. Eles mandaram muito bem. Em termos estratégicos, gente, tá? Isso aqui não é torcida, em termos estratégicos. O ataque que o Irã fez a essas bases aqui... Então vamos falar de estratégia. Foi muito bem feito. Desde o dia 0 até agora. Qual foi a estratégia dos Estados Unidos e Israel? Estratégia do Irã? Os Estados Unidos só tem uma estratégia, né? Só tem uma variável, que é bomba. O que eles fizeram no Vietnã? Só bombardearam. O que eles fizeram no Afeganistão? Só bombardearam. Até uma piada da Segunda Guerra Mundial que é interessante, né? Diz que uma vez um americano capturou um soldado japonês na selva, né? Aí, então, naquilo o cara falava japonês. O americano falava... Aí começaram... Deu um cigarro pro japonês, começaram a trocar ideia. Aí falou assim, ô japonês, quem pra você é o melhor combatente de selva do mundo? Falou assim, em primeiro lugar tá o malaio, depois vem o filipino, aí depois acho que tá o neozelandês e depois o inglês. Ele falou assim, mas e o americano? Falou, não, o americano não luta na selva, o americano destrói a selva. E é verdade. Derruba as árvores. Mas a tática é essa, bomba. Ô Vilela, já tá provado, o Cobori sabe disso, que só o bombardeio não resolve o problema. Então eles estão bombardeando... O bombardeio é usado para quê? Para abrir a frente para uma não, eles veem tudo que eles acham ali, eles bombardeiam. Só que o problema é o seguinte, cara, você não com um país do tamanho do nosso estado do Amazonas, como é que você vai destruir tudo? Você esconde muitas armas aqui dentro. Ao passo que o Irã ele fez um ataque mais seletivo. O que ele sabia? O exército americano é um exército altamente tecnológico que tinha uma dependência muito grande de todos os radares de alta frequência que estão localizados nessas bases aqui. Esses radares davam alerta antecipado para Israel com relação aos mísseis que eram lançados do Irã. O satélite plotava a explosão de calor do míssil e o radar conseguia trecar a trajetória dele. Quando esse radar ele jogava uma espécie de um funil direcional para cá, dizendo qual a direção que os mísseis estavam vindo. Então, os radares de Israel tinham condições de fazer a direção de tiro. Certo. Quando o Irã destruiu esses radares caríssimos, Israel agora só conta com esses radares. E com o satélite. Então, ele sabe, lançaram um foguete, ele não sabe para onde vai. Esses radares... Quando está chegando? Ô, Vilela, o tempo de anúncio hoje é mais ou menos 2 minutos. Só? Então não tá dando tempo a mais nada. Eles tinham radares poderosos, caríssimos. Tinha um radar americano, não sei se o NPS 132, qual que era, e só tem 7 ou 8 no mundo. Um tava aqui. Eles destruíram, então você não tem quase alerta. Mesmo as fragatas classe, os destroyers classe Arleigh Burke que estão posicionados aqui com sistemas Aegis, eles não têm condições de fazer uma plotagem que dê tempo. Qual é o problema da plotagem? Você tá aqui. Você precisa de tempo para sair daqui e correr para um abrigo, claro. Cara. Se eu te dou só 1 minuto, você não vai conseguir fazer nada. Porque você é uma mulher que tem 3, 4 filhos. Como é que ela vai pegar todas essas crianças aí, cara? É difícil. Então, assim, foi um golpe estrategicamente magistral do Irã. Os Estados Unidos não esperavam por isso, né? E eles agora estão numa situação difícil. Farinazzo explica o golpe magistral do Irã. Destruíram os radares americanos de alerta antecipado que davam tempo a Israel para interceptar mísseis. Um desses radares, possivelmente AN/TPS-80, é um dos poucos no mundo. Sem ele, Israel sabe que lançaram um míssil, mas não sabe para onde vai. O tempo de aviso caiu para menos de 1 minuto. Agora, nós achamos o seguinte, né? Para não ficar muito longa, o Cobori falar. Nós achamos o seguinte... E eu vou deixar subentendido. A pontaria do Irã melhorou pra caramba em 8 meses, né? Aí tem. Alguém ajudou. Sem dúvida. É que na realidade, assim, inclusive os próprios especialistas que são contra a guerra, né? Você pega, tem um canal muito bom, acho que o Farinazzo conhece, do Glenn Diesel. Ele é muito bom. Ele leva lá os ex-agentes da CIA, os especialistas das Forças Armadas, e eles falam, os Estados Unidos sabe que a Rússia e a China tá fornecendo informações, fornecendo acesso a satélite, tudo, Não tem como, né? Não tem como. Até porque a China se preparou para isso também. Exatamente. Né? A China não... É muito improvável chinês, porque ela não quer entrar diretamente, né, com esforço militar no negócio, mas obviamente ela vai apoiar porque interessa para ela, né? Ela sabe que na realidade o objetivo final depois que derrubar o Irã é a China.
Então, e a Rússia também. E a Rússia é meio que uma forma de dar o troco, né? Vocês não estão aqui até descaradamente, né, ajudando a Ucrânia a me ferrar, por que eu não vou ajudar o Irã, né? Então, e o próprio Lavrov falou isso, chamando a atenção das monarquias do Golfo, né? Que foram... Jogam 2 nesse jogo, né? Estão falando. O Lavrov é o ministro das Relações Exteriores lá da Rússia. Ele falou que como é que vocês vão na ONU falar que o Irã que está atacando os Estados Unidos e Israel? Vocês estão loucos, né? Vocês mesmo antes falaram que vocês não iriam participar, vocês não iriam deixar ser usados, né, por Estados Unidos e Israel para atacar. Vocês deixaram, aí vocês estão sofrendo retaliação e acham que a culpa é do Irã, né? Então a Rússia já deu um recado forte para as monarquias do Golfo, né? E essas monarquias do Golfo, eu acho que isso vai mudar muito o cenário do que a gente conhece como Oriente Médio. Porque são meio artificiais também, né? As 6 monarquias do Golfo são mantidas pelo poder militar americano, né? Que foi lá para, na realidade, dar um suporte não só militar com interesse geopolítico no Oriente Médio, mas para ajudar a essas ditaduras se manterem no poder. Se não tivesse base americana nessas 6 monarquias do Golfo, já teria tido revoluções em vários países desse aí, teria derrubado essas monarquias. Então o privilégio desses monarcas é mantido pelos Estados Unidos. E agora eles estão numa situação que, para o próprio povo e para eles, vai ficar muito claro. Pô, a gente entrou nessa porque a gente achou que estaria sob a proteção dos Estados Unidos. Isso está se mostrando frágil. A gente não pode contar com isso, né? E a Rússia vai utilizar, já tem utilizado, eu acho, né, essas informações aí até para pressionar essas Mas monarquias. quando o Irã bombardeia, por exemplo, o aeroporto de Dubai, foi hoje ou ontem, né? Qual que é o intuito? Eu acho que exatamente é jogar o pessoal para a guerra mesmo? Fazer pressão. Não, esse país... Gerar insegurança, né? Esse país não tem condição de entrar em guerra. Cara, Dubai é uma ilha da fantasia, tá? Dubai é o balneário Camboriú lá do Oriente Médio, né? É onde vai todos os expatriados, onde o pessoal vai lá para lavar dinheiro, onde não se paga imposto. Então, as elites aí que têm dinheiro e pode viver foram para lá. Aquilo lá foi construído em cima do nada, né? Só que com a falsa ilusão de que era um lugar seguro. E o que o Irã está mostrando para eles, né, lá para os Emirados Árabes, falou: isso não é um lugar seguro. Dubai é descrita por Kobori como balneário Camboriú do Oriente Médio. Ilha da fantasia construída com falsa ilusão de segurança. Após o Irã bombardear o aeroporto, expatriados estão tirando dinheiro e colocando na Suíça. Farinazzo sentencia: depois que a guerra terminar, Dubai nunca mais será a mesma. O grande mito da cidade segura é um lugar acabou. Seguro. Tanto que tem muita gente já saindo de lá, né? Depois que a guerra terminar, isso pode demorar muito tempo, mas nunca mais será a mesma, né? Dubai nunca mais será a mesma. Ter a mesma Mostrou confiança. que... muita gente tá tirando dinheiro colocando na Suíça, né? Está uma corrida aí muito grande para a Suíça. É complicado, Vilar, porque esses países aí, se somar todos os exércitos, é capaz de não dar um. Exército que presta aí mesmo, você tem o da Arábia Saudita e dos Emirados. O resto praticamente nem tem, né? E não são exércitos muito dispostos a lutar, é uma verdade. A coesão desses exércitos é bastante duvidosa, da Arábia Saudita, do Kuwait, mesmo dos Emirados. E o Irã sabe onde ele está amarrando o burro dele. Então, assim, eu vou dizer para você, dá para fazer uma previsão? É difícil, né, Kobori? O que vai depender... Olha, eu acho que eu falei agora no short. Essa live aqui que vocês estão assistindo, ela tem muito mais a ver com o tema do Zé Kobori do que com o meu. Porque o que vai acontecer com os militares americanos é o seguinte: a hora que o Wall Street pisar no calo do Trump, ele vai ter que parar essa guerra, cara. Até quanto que a gente aguenta petróleo? Não sei. Tá quanto agora? E já passou de $100 hoje, né? E na verdade existe previsão que se prolongar muito, isso vai passar de 200, né? Que aí é um terror para a economia. É um terror. O petróleo, infelizmente, né? O petróleo ainda é um combustível fóssil, né? Mas ainda é a base da energia de toda a indústria, do mundo inteiro, né? Não é só para carro, né? Não é só para carro. O que movimenta a indústria é o petróleo, né? Então, por isso que os Estados Unidos, sob certo ponto de vista, acha que isso prejudica a China, né? Tem o componente geopolítico aí contra a China, porque a China tem a maior potência industrial do mundo, seria prejudicado. Só que a China se preparou para esse momento também, né? Eu até brinquei outro dia que falei assim: o russo joga xadrez, o chinês joga Go, não sei se você sabe o que é Go, e o americano joga pôquer, né? Então, assim, a China está se preparando para esse momento, ela não foi pega de surpresa, ela sabia que isso poderia acontecer. Eles têm, se não me engano, um estoque para 200 dias de petróleo, né?
O Japão também se preparou. O Japão parece que tem estoque para 250 dias. Quem vai se ferrar muito nisso é a Índia, né? Porque 90% do petróleo que vai para a Índia passa pelo Estreito de Hormuz. Mas o Irã, por incrível que pareça, está sendo diplomático com a Índia, né? Porque aquele navio iraniano que foi derrubado na costa ali do Sri Lanka, ele tinha ido, se não me engano, para fazer exercícios com a Índia. Com a Marinha da Índia. Índia. A informação provavelmente partiu dali, de alguém da Índia. Então a Índia traiu fortemente o Irã. E mesmo assim o Irã, parece que foi ontem, hoje emitiu uma declaração mais diplomática, né? Mas a Índia, o Irã sabe que foi traído pela Índia. Sabe? É porque o que acontece, né, Cobori, aqui nessa história aí, Irã e Rússia vão ganhar, a Rússia principalmente vai ganhar muito dinheiro, né? A verdade é essa. Enquanto essa guerra estiver durando, a Rússia está ganhando dinheiro. E agora com o petróleo, precisando mais do petróleo da Rússia, né? O pessoal estava pagando petróleo russo a preço descontado, e agora não está mais. Vai pagar preço né? de mercado, né? A Rússia vai ganhar muito dinheiro com isso. E a pedido, inclusive, dos Estados Unidos, né? Então, mas você acha tá fechado ali, ele meio que liberou, pode comprar petróleo da Rússia. Vai ser efeito colateral os Estados Unidos ou não? Kobori resume a geopolítica em uma frase. O russo joga xadrez, o chinês joga CSGO, o americano joga pôquer. A China se preparou com estoque para 200 dias de petróleo. O Japão tem 250 dias. A Rússia lucra com a guerra. Petróleo que vendia com desconto agora é vendido a preço de mercado. Estados Unidos até liberaram compra de petróleo russo, mas tudo tem seu preço. Cara, eu acho assim, é difícil a gente imaginar uma grande potência como os Estados Unidos, com gente muito capaz lá, cara. A gente critica os Estados Unidos, mas tem gente muito capaz, tem intelectuais muito capazes, né, para tomar boas decisões. Mas nos Estados Unidos tem o que a gente chama do Deep State, né? O que é o Deep State? É o estado profundo, é o estado que sempre está lá, né? Quem tá às claras, né, não está nesse estado profundo, é os que a gente conhece, é o presidente, é o Congresso e tal, mas tem um poder muito, muito forte nas sombras que dita os rumos do negócio, né? O que os especialistas sabem é que o Donald Trump ele não tem capacidade mental nenhuma, né, para ser presidente dos Estados Unidos, nem para tomar esse tipo de decisão. Ele é dumb mesmo. E existe isso que o Farinazzo falou. Ele está sendo movido por alguma coisa, né? Existe essa teoria da conspiração aí da classe Epstein, que ele fala, né, do sindicato Epstein, que o Donald Trump teria sido pressionado, né? Porque o Epstein é uma cria do Mossad. Né? O Mossad que criou o cara justamente para ele fazer tudo isso e servir como e Israel ter todo mundo na mão. Como um agente secreto, um cara para chantagear, como que é? É a mesma coisa, eu te contrato aqui, fala, e aqui no Brasil, todo país faz isso, tá? Contrata aqui, Vilela, você é um cara legal, todo mundo te conhece, você está sendo pago agora pelo serviço secreto aqui, o que você vai fazer é o seguinte, você vai fazer o máximo de relacionamento possível e comprometer todo mundo com tudo que você faz. Você vai fazer umas festinhas aqui, vai fazer um negócio ali, documenta tudo. Então, uma hora eu vou usar. Uma hora eu vou precisar. Então, o Estado de Israel e o Mossad tem informação de muita gente lá, né? Não à toa, e dinheiro, né? Assim, ele tem uma influência política muito grande no Congresso americano. Porque ele financia praticamente a campanha de todos os parlamentares, né? Não só os democratas, como os republicanos. Então ele tem essa ascensão econômica, porque ele financia muito política dos Estados Unidos, mas também tem o lado obscuro. Não quer me ajudar, Vilela? Tô financiando a sua campanha, não quer? Ele mostra umas fotinhas, ó, que eu tenho de você aqui. Entendeu? E agora? Então, assim, existe essa teoria que ainda me parece, assim, que todo mundo fala, mas tem cada vez mais gente que conhece do assunto falando que é bem possível que o Netanyahu tenha pressionado o Donald Trump com esse tipo de informação, para ele tomar a decisão porque senão não iria de jeito nenhum. Que interessaria a Israel. E aí quem defende isso é porque fala que quem realmente tinha informação oficial para subsidiar o Donald Trump para tomar uma decisão, subsidiava aquela decisão de ele não atacar o Irã. Exatamente. E ele atacou, entendeu? Então, por que o cara foi contra toda o serviço de inteligência americano, os especialistas militares, o Pentágono, todo mundo falou, ó, um risco muito grande e tal, e ele vai lá e faz um negócio contrário. Mas o movimento que o Trump fez na Venezuela indicava que o Irã ia ser o próximo alvo, ou era o contrário? Se ele já fez na Venezuela, era um pouco para estrangular a China e não iria para o Irã? Sob o ponto de vista econômico, eu acho que era indicado. Até quando ele atacou a Venezuela, eu falei, né? Então. Eu falei, o negócio é o petróleo. Tanto que ele atacou no mesmo dia, ele falou que o negócio era o petróleo. Eu falei, o próximo alvo é o Irã. Eu lembro de você falando isso e ele assumiu realmente. Ele assumiu, porque tem uma coisa aí que a gente chama de tentar proteger a hegemonia do dólar, né? O que depois que os Estados Unidos abandonou o padrão dólar em 1971,
O que deu estabilidade de novo para a moeda americana foi o acordo petrodólar. Por quê? Porque O ancorava. padrão ouro, o Nixon abandonou em 71. O que aconteceu de 71 a 73? Você não precisava mais ter o ouro. As guerras que Israel implementou. O que gerou o choque do petróleo foi a guerra do Yom Kippur, que aí o mundo árabe se revoltou, a Arábia Saudita liderava a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e aí eles promoveram o choque do petróleo. Isso ferrou o mundo inteiro. Que foi colocar um preço e falou que quem quiser paga. Colocaram o preço, vocês dependem da gente, o petróleo é nosso. E aí o que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos foi lá e derrubou o líder da Arábia Saudita, colocou um monarca alinhado a ele e fez o chamado acordo petrodólar. Que você como líder da OPEP, não só o seu petróleo, mas de todos os países que são ligados ao OPEP, vão vender petróleo tudo em dólar. Em troca, eu dou proteção para todas essas monarquias do Oriente Médio. Foi quando ele começou a instalar base no Oriente Médio inteiro. Em troca, eu dou a proteção militar para todas as monarquias aqui que aderirem a esse plano. E aí, com todos os dólares que vocês comprarem, vocês venderem o petróleo para nós, vocês vão comprar título do Tesouro Americano. Porque você está com um monte de dólar, tem que investir. Então, aí os Estados Unidos, nesse momento que ele criou o sistema do petrodólar, ele deu a estabilidade que o dólar precisava e que tinha perdido em 71 com o abandono do padrão ouro. E aí, obviamente, petróleo, como você vê até hoje, é uma fonte de energia muito válida, mas imagina naquela época, que nem se falava em energia renovável, era energia, combustível fóssil. Isso, na realidade, irrigou o mundo inteiro com o petróleo e permitiu que os Estados Unidos continuassem imprimindo dólares e colocando na economia mundial, que criou o que a gente chama do sistema eurodólar, né? Que é todos os dólares que circulam fora dos Estados Unidos. É um mercado à parte, independente, mas que é muito benéfico para os Estados Unidos, que é um mercado gigantesco para emitir dívida. E o que os Estados Unidos está tentando defender isso? É isso. Então, o tiro sai sempre pela culatra, né? Eles fizeram as sanções contra a Rússia, no caso da Ucrânia, aí a Rússia precisa continuar vendendo petróleo, não pode mais usar o SWIFT, não pode mais vender em dólar, vai vender em outra moeda. Eles só vendem em outra moeda. Eles fizeram o embargo e as sanções econômicas contra a Venezuela em 2014. O que a Venezuela fez? Começou a vender petróleo em outra moeda, para a China em yuan. Cobori revela o verdadeiro motivo. Defendeu o petrodólar. Nixon abandonou o padrão ouro em 1971. A guerra do Yom Kippur gerou o choque do petróleo. Estados Unidos derrubaram o líder saudita e criaram um acordo. Petróleo só em dólar, em troca de proteção militar. Venezuela, Rússia e Irã venderam em outras moedas. Todos foram atacados. Teve, desde 79, quando foi a Revolução Islâmica no Irã, que o Irã sofre embargo econômico, vende petróleo em outra moeda. Então isso, na realidade, foi um tiro no pé dos Estados Unidos. O que ele está tentando retomar isso, que retomou a Venezuela, ele falou, não, ela pode vender desde seja em dólar. Agora... Está tentando fazer um novo choque do petróleo. A intenção dele no Irã era, se fosse, tivesse sucesso, seria isso. Mas pensando nesse plano hoje em dia, teria que fazer o quê? Teria que derrubar o regime mesmo? Teria que fazer o quê para voltar a dominar o consumo e a venda de dólares? Acho que eu concordo com o Farinazzi que não tem estratégia nenhuma, né? Que não. Eles mesmos já deram 3, 4 objetivos diferentes, né? Não sei se você lembra, acho que o Marco Rubio foi e falou que era uma coisa, aí depois o Trump falou que não era aquilo, era outra, aí veio o Pete Hegseth e falou que era outra. E nisso o vice-presidente sumiu, você já notou? Então, ele está se guardando. Mas só para lembrar, qual foi o primeiro objetivo que falaram? Mas olha só, Vilela, você quer ver uma coisa? Vamos retroagir uma coisa aqui. 2021, não sei se vocês lembram. Pós-pandemia? O Biden faz aquela retirada desastrosa do Afeganistão. Sim. Há quem diga que ele saiu do Afeganistão porque eles já estavam prevendo a Ucrânia. Tá, de fato aconteceu. 6 meses, 4 meses, 5 meses depois aconteceu a Ucrânia. Agora, quer dizer, eles saem de uma guerra para começar outra na Ucrânia. Agora estão praticamente liberando as mãos da Rússia para vender petróleo para começar outra guerra no Irã. A gente não tem uma estratégia contínua, uma estratégia definida. O problema todo é esse daí. Porque você quer ver uma coisa? O objetivo de derrubar o governo do Irã é muito difícil. Eles cometeram um erro, na minha opinião, muito grande, que é o seguinte: foi eliminar o Khamenei. Eu não acho que o Khamenei não era um grande estrategista, era contra a bomba atômica, errou bastante. E a morte dele foi o grande feito do Khamenei, porque ele uniu os iranianos. Que o Irã não é um país de uma única nacionalidade. Aqui você tem Pérsimo, você tem Azeri, você tem Baluque, você tem curdo, você tem árabe, você tem até judeu aqui dentro. Você tem diversas nacionalidades aqui dentro. Ele conseguiu unir todo mundo.
Kobori diz que matar Khamenei foi estupidez. Ele era contra a bomba atômica e emitiu fátua em 2003. Sua morte uniu iranianos, persas, azeres, curdos, árabes e até judeus. O Irã tem 57 distritos com comando descentralizado e cadeia de sucessão predeterminada. Os lançamentos de mísseis continuaram sem interrupção. Então, acho que foi uma estupidez muito grande. Eu lembro quando mataram o Khamenei, eu estava até na TV, o pessoal, aí a gente viu no chat, o pessoal comemorando. Eu falei, mas vocês estão comemorando a morte de um homem, de um ancião de 86 anos que ia morrer talvez até amanhã, essa é que é a verdade, e que não vai mexer na situação estratégica favoravelmente aos Estados Unidos. A saída do Khamenei, na minha opinião, soltou as mãos do Irã. O Khamenei era radicalmente contra a bomba atômica. Ele emitiu uma fatwa. Mesmo? Ele emitiu uma fatwa, que é um édito islâmico, em 2003 contra a bomba. Então, assim, gente, é um pessoal. O problema todo do americano é que ele não conhece outros povos, Kobori. Você sabe disso. Eles não conseguem, eles não conseguem entender. Eu sempre advoguei a ideia, Vilela, que um Estado-Maior geral, né? Um Estado-Maior conjunto, ele precisava ter um coronel ou um general especializado em sociologia, no conhecimento de outros povos. Porque senão você faz bobagem. Se você não conhece. Pensa igual os americanos, né? Olha, você quer ver uma coisa? Tem uma série de vídeos do Steven Pressfield que são maravilhosos. Eu vou te mandar depois. Ele fala que a questão do Afeganistão é uma questão tribal, que o americano tinha que ter investido nas tribos. E eles hostilizaram alguns chefes tribais. É uma verdade. Hostilizaram chefes tribais. O Afeganistão é um país tribal. Então, no Vietnã a mesma coisa. Eles não. Você quer ver um negócio que eles fizeram no Vietnã? Uma loucura. Isso é uma loucura assim que não tem tamanho. Dá até para fazer um corte. Eles fizeram uma estratégia de tirar, porque qual era a ideia? Olha, se a gente tirar os vietnamitas daquela região, o Vietcong não vai ter apoio logístico. Ele não vai ter arroz, ele não vai ter onde se esconder, ele não vai ter onde tratar os filhos. Então vamos tirar esse cara e levar para outras aldeias. Aí criaram algumas aldeias artificiais. Só que o vietnamita oriental, você sabe disso, ele é muito ligado na terra dele porque os mortos estão sepultados ali. O cemitério está ali. Ali que ele vai honrar os ancestrais dele. Ali que ele vai fazer o culto dele. Cara, não deu certo, não funcionou. Será que alguém em Washington teria essa ideia de falar, não vai rolar, porque os caras têm um apego muito grande à terra? Então, assim, é um negócio que vem se repetindo há mais de 60 anos. Eles não conseguem fazer um diálogo que nem nós estamos fazendo aqui, de analisar as diferenças, as características de povos que não são americanos. E aí deu no que deu, né? Tiraram o cara do caminho, não vai adiantar nada, porque... O efeito inverso, né? Exatamente. O Kobori, o Irã tem 57 distritos. O exército está espalhado por esses 57 distritos. É um comando descentralizado. Então, mesmo que você vamos supor, matou o Vilela, o Lênin assume. É assim que está funcionando a coisa no Irã. E continua os lançamentos porque os alvos já estão pré-determinados. E na realidade a reação foi rápida porque o Khamenei já tinha deixado toda a cadeia de substituição e tinha dado poder, né? Que a hora que, se isso viesse a acontecer, que era bem provável, tanto que ele não fugiu, ele ficou, porque aquilo que falou, ele sabia que o efeito seria o inverso. Os Estados Unidos falou que ia promover a decapitação, que o povo ia se aproveitar para se insurgir contra, aconteceu o inverso. Quem era contra ele passou aí na rua a favor agora. Se uniu em torno da bandeira do Irã, né? Acabou a posição praticamente. Então, assim, isso que o Farnaso fala é muito importante, é esse preconceito e arrogância do americano de não respeitar as outras culturas e nem querer entender. Não que não tenha, tá? Você vai às melhores universidades, ainda muitas estão nos Estados Unidos, tanto que se pegar vários especialistas, eu leio muita literatura de americanos que eles conhecem a história, eles conhecem a cultura, eles conhecem tudo e eles respeitam. Só que quem chega no poder nos Estados Unidos não tem isso. Você pega quem que tá no poder nos Estados Unidos? O Donald Trump. Ele não tem a menor noção de como funciona qualquer outra cultura que não seja dos Estados Unidos. O Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, trabalhou junto com o George Soros para quebrar o Banco da Inglaterra, na época, que apostou contra a libra esterlina. É um financista que só sabe ver dinheiro, né? E só entende de Wall Street. Nem do sistema euro-dólar ele entende, porque ele, na primeira ação, quando eles entraram, ele fez besteira, né? Tanto que os Estados Unidos teve que recuar. Aí o Pete Hegseth era apresentador da Fox News, virou secretário de defesa. O cara é autor de um livro que chama American Crusade, que é a Cruzada Americana. Na introdução do livro dele, é um livro de maluco, de fanático. Na introdução do livro ele fala que os Estados Unidos tem que travar uma guerra santa contra a China. Cara. O cara que tem tatuagem da estrela das cruzadas de Jerusalém.
O cara é fanático. E o cara é o secretário de defesa. Aí pediu para mudar o nome dele para secretário da guerra. Marco Rubio é um imigrante cubano, ressentido, que fala que foi expulso, mas é mentira. Ele saiu de Cuba antes da Revolução Cubana. Ele fazia parte daquela elite, né, Na realidade, Cuba era mais ou menos a Dubai. Era o quintal dos americanos para jogatina, prostituição, para tudo que era ilegal, eles usavam a ilha de Cuba para isso. Férias de verão da máfia. Férias de verão da máfia e tal. Aí veio a Revolução Cubana para acabar com aquilo. E a família dele, que era dessa elite econômica, fugiu para os Estados Unidos antes, né? E ele é um ressentido. Tanto que, infelizmente, eu acho que o próximo alvo vai ser Cuba. Porque ele tá de olho em Cuba. Então você pega o board do cara, quem manda. Esses caras não conhecem nada de mundo, de cultura, de nada. Entendeu? E é os caras que estão ali do lado dele, ajudando e dando apoio para ele. Na verdade, isso é pro bem ou pro mal, obviamente pro mal, o Donald Trump fez bem, né? Porque no primeiro mandato ele não se cercou dos fanáticos que puxam o saco dele e não deixaram ele fazer tudo que ele queria. Nesse segundo mandato, ele se cercou dessa gente. Que baixa a cabeça. Que baixa a cabeça, puxa saco, faz tudo que ele quer, né? Então, você com um comitê executivo desse, né? Um board desse te ajudando, né? Você não vai sair coisa boa, eles não vão fazer coisa boa. Você vê que o vice tá se afastando, né? Ele sumiu. Então, ele sumiu. Vilela, eu acho assim, o J.D. Vance é um cara jovem, ele tem uns 40 anos. E tem pretensões, né? Tem pretensões, tem um futuro pela frente. O cara mesmo o Marco Rubio, você vê que tá mais falando de Cuba do que do Irã. Ele tá percebendo aí, muita gente já percebeu que aquilo ali não vai acabar bem. Agora, o Vance, ele tem todo um futuro pela frente. Ele deve ter pensado, pô, caramba, eu vou afundar com essa turma aqui. Eu vou afundar com esse negócio. O J.D. Vance, ele faz parte desse Deep State, sabia, né? Sim, ele é uma cria do Peter Thiel. Sim. Peter Thiel é o fundador da Palantir. E ele foi sócio do Peter Thiel no passado, depois trabalhou pro Peter Thiel. E ele teve todo um caminho preparado para ele chegar na presidência dos Estados Unidos. Isso lembra muito aquele filme A Soma de Todos os Medos, lembra? Sim, Tom Clancy. E aí esse J.D. Vance entrou lá para ser o vice dele, colocado por esse pessoal. Por esse grupo, é isso aí mesmo. Então ele tá lá por causa disso. Agora ele sumiu disso porque tem uma grande parcela desse Deep State que acha que foi que seria um erro atacar o Irã. Eles não são, não é monolítico, né? Só para dar um toque, o pessoal fala, não tem como comparar Cuba com Dubai. O pessoal tá pensando em Cuba agora, estamos falando de Cuba lá atrás. Não é de agora. A gente tá falando de história e o pessoal não estuda. Não, era um negócio, o Cuba era uma coisa simplesmente fantástica. O Frank Sinatra vivia ali, toda a elite da máfia vivia lá. Passava... Toda a elite política ia passar férias em Cuba ali, os melhores, desculpa dizer, os melhores puteiros dos Estados Unidos estavam em Cuba, essa que é a verdade. E isso é interessante porque essa imagem que a gente tem de Cuba lá, que é o que a extrema-direita utiliza para falar, o país era próspero e tal, e aí veio os comunistas e acabaram com o país. Não, o país era próspero para 1% da população que se aproveitava disso. O povo passava fome, por isso que teve uma revolução, né? Por isso teve uma revolução, porque o povo foi e se revoltou contra isso, né? Eles não queriam mais ser o quintal dos americanos. Só pra vocês terem uma base, o pessoal gosta de cinema, naquele filme Poderoso Chefão, segunda parte, tem o Michael Corleone, ele tá em Cuba no último dia, no dia que cai o regime do Fulgêncio Batista. Aquela cena que eles entregam um telefone de ouro é o Fulgêncio Batista. A máfia tinha, assim, a máfia perdeu grandes cassinos em Cuba, grandes investimentos, e a máfia ajudou a invasão da Baía dos Porcos, e dizem que participou do assassinato do Kennedy justamente por causa disso, porque eles contavam que o Kennedy ia derrubar o Castro em Cuba e a máfia ia recuperar os investimentos deles aí. Assim, a história do assassinato do Kennedy, pessoal, não estou dizendo que foi a máfia que matou. Mas tem essa teoria, sim, eu já vi. Pô, máfia e CIA, eles andavam sempre, você não faz um bom serviço. Na verdade, a CIA é muito mais que um serviço de inteligência, é um serviço de desestabilização, e você não faz sem o crime organizado. Eu acho que assim, tem a teoria, e eu acho que tem muita gente que corrobora com isso, que foi a CIA que matou o Kennedy, né? E justamente porque o Kennedy... O filme JFK, né? JFK, lembra do Oliver Stone? Não, mas sempre tem muito livro de especialistas que eu já li que fala, todas essas porque teorias. É o seguinte, o Kennedy, se você pegar todos os presidentes desde o pós-guerra para cá, ele foi o único presidente mesmo que peitou o Deep State. Ele ia contra o interesse do... Porque ele era muito popular, né? Do complexo militar americano. Ele era contra a guerra, realmente. Ele queria que os Estados Unidos respeitasse as outras nações. Ele era um cara que ia meio contra o interesse das agências de inteligência, do complexo militar industrial. Então,
Tem muito historiador, muito antropólogo que acredita piamente que foi a CIA que matou ele. Cara, não duvido não. De tudo que eu já li, me parece mais provável. Kobori diz que Kennedy foi o único presidente do pós-guerra que realmente peitou o Deep State. Ia contra o complexo militar industrial e queria que os Estados Unidos respeitassem outras nações. Historiadores e antropólogos acreditam que foi a CIA que matou ele. Filme JFK, de Oliver Stone, dramatizou. De tudo que Kobori leu, parece o mais provável. Queria saber a Turquia como fica nisso, né? A Turquia é Oriente Médio, ela é mais Ásia, Cara, qual é a posição da Turquia nessa confusão toda? Inclusive, porque ela tá perto também da guerra da Ucrânia e agora tá perto da guerra do Irã, né? É um país grande também. Militarmente, o Farinazzo sabe a importância. Assim, mas a Turquia, ela é considerada a Europa, né? Tanto que ela tá na OTAN. Só que ela tá exatamente na interseção da Europa com o Oriente Médio e com o Norte da África. Exato. Né? Tá exatamente ali. Inclusive a Rota da Seda passa lá, né? Né? Pra caramba. A Rota da Seda passa no meio do Irã, que sai da Ásia Central, passa no meio do Irã, passa na Turquia aqui, sobe... Faz essa ligação pra Europa. Pra Europa, vai até Moscou e desce até o Reino Unido depois, né? Se você tá curtindo assistir esse vídeo, então já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre esse caso, que ainda tem muito o que ser explicado. Então também tem esse interesse geoestratégico dos Estados Unidos. Eu sempre brinco, não é ter acesso, né? Os Estados Unidos é autossuficiente de petróleo. Na verdade, os Estados Unidos ele quer controlar o acesso dos outros, né? Então é sobre bloquear o acesso. Não basta ter suficiência no petróleo, ele quer que os outros não tenham. E a Turquia aí, acho que ela não entrou em umas provocações também no início, né, Farinazzo? Teve uma Qual a posição dela histórica? Eles têm medo de, se o Irã se fracionar, você pode ter um Kurdistão independente aqui, que é o maior problema dos turcos. Por quê? Né? Porque, olha só, cara, Kurdistão pega isso aqui, ó. Norte do Irã, norte do Iraque, oeste da Síria, sul da Turquia. Tudo isso aqui é o Kurdistão. Tudo isso. E não é assim que, os caras são os pobres coitados que não tem terra. É um dos melhores exércitos irregulares do mundo, são os curdos. Então, qual é o medo da Turquia? Se o Irã se desmilinguir, esses caras vão aprontar o diabo, vão pegar um monte de arma aqui, porque essa aqui é uma verdade, e a gente vai bagunçar tudo. Então há quem diga que o serviço de inteligência da Turquia, quando houve o levante no Irã em fevereiro, que aquilo foi provocado principalmente pelo MI6, Serviço de Inteligência Britânico, e Israel, dizem que a Turquia ajudou bastante os iranianos, porque eles têm medo de um Kurdistão independente aqui. Porque os curdos, na realidade, o objetivo final deles é formar o Estado do Kurdistão. Exatamente. Né? Então eles gostariam de formar o Estado. Então, qualquer desestabilização em qualquer desses países aí vai ser um problema para os outros, né? Se o Irã fragmentar, pode surgir um Kurdistão independente. E isso é o pesadelo da Turquia. Curdos ocupam norte do Irã, Iraque, Síria e sul da Turquia. Tem um dos melhores exércitos irregulares do mundo. A inteligência turca teria ajudado o Irã contra o levante provocado pelo MI6 e Israel, para impedir o Kurdistão. Isso seria bom ou ruim para os Estados Unidos? Cara, ou tanto faz? Tanto faz. Os Estados Unidos, na verdade, ele usa todos esses povos. Assim como usou o Iraque contra o Irã na guerra do Iraque, né? Como ele agora derrubou, obviamente, a Síria, o Bashar al-Assad. Ele estava tentando incentivar via CIA e MI6 os curdos para fazer frente a desestabilizar o regime do Irã. Eles, quando querem também, eles incentivam aqui para desestabilizar a Turquia. Exatamente. Então, assim, os Estados Unidos... O objetivo deles é o caos. É o caos. O americano precisa do caos. Não à toa, o apelido deles é o Império do Caos, né? O Império do Caos. É o Império do Caos. Eles precisam do caos porque aí você consegue... É aquilo, é dividir para governar, né? Quando você joga um contra o outro, você consegue fazer as coisas. Só que, assim, o Kobori, não sei se você vai concordar, mas a aventura do Irã é uma aventura tão louca que nem os curdos estão entrando nessa. Aventura do Irã. É uma aventura tão doida. Começar uma guerra aí com esses... Que nem os curdos embarcaram nessa daí. Uma situação assim muito difícil. Militarmente um pesadelo, né? Você nota nos militares americanos, a gente vê aí as declarações. É lógico que você vai ter o cara o carreirista aí típico, você tem toda a Força Armada do mundo, que não se importa, mas o cara profissional mesmo, ele olha isso como um grande problema, cara. É um grande problema, porque, por exemplo, esses radares que foram perdidos aqui, eles não atendiam apenas a Força Espacial Americana, atendiam a NSA também, diversas agências. Esse pessoal não deve estar muito contente no Pentágono com o Trump, porque eles sabem que além do custo, que é o de menos, quem vai pagar é o contribuinte,
Mas você não vai repor um radar desse que pesa toneladas e toneladas da noite pro dia. A empresa não vai fabricar um radar. Esse radar é customizado. São radares enormes. Eu não tô te falando, cara, de um radarzinho de uma antena que você vê na estrada, não. É praticamente um de prédio de 30 andares. Louco. É um negócio gigantesco. Tem fotos aí, depois você procura. Eu acho que a NPS 132, coloca radares destruídos Qatar e Bahrein, você vai achar. É um radar enorme, deve ter uns 30 andares. Então, não vai repor isso aí da noite pro dia. Isso dava alerta. Os alertas de mísseis que esses radares dava, provavelmente cobriu até a região sul da Ucrânia. E Crimeia, etc. Então, eu acho que eles ficaram um pouco cegos nos Estados Unidos e essa turma não deve estar nada contente com o Trump, não. Farinaço revela: os radares destruídos pelo Irã não protegiam só Israel. Cobriam até o sul da Ucrânia e Crimeia, servindo NSA e Força Espacial. Rússia forneceu coordenadas exatas porque sabia que esses radares ajudavam a Ucrânia. Cada radar pesa toneladas, tem 30 andares de altura e é customizado. Não se repõe da noite para o dia. E a Rússia, parece que a Rússia tinha essa informação e a Rússia forneceu foi encomenda, né? Forneceu a localização exata, porque a Rússia sabia que esses radares... Esse daí. É enorme essa coisa. Olha a antena lá em cima dele. Essa coisa é enorme. Porque a Rússia sabia que esses radares aí estavam ajudando a Ucrânia também. Entendeu? Foi encomenda, né? Falou. O objetivo dos Estados Unidos é o caos. Não à toa, o apelido é Império do Caos. Usaram Iraque contra Irã, derrubaram Síria via MI6. Agora usam curdos via CIA contra Irã. Quando convém, desestabilizam até a Turquia. Dividir para governar. Farinazo diz que a aventura no Irã é tão louca que nem os curdos embarcaram dessa vez. Vai lá, faz pra gente aí. Tá aqui o... Porque as coordenadas do GPS. Ô, Cobori, a gente fica olhando, eu vejo às vezes, a gente vê nesse fórum, os caras dizem, não, precisa comprar o tanque de guerra, isso, aquilo. Cara, hoje em dia é muito mais importante você ter em termos militares, você ter uma constelação de satélite tua trabalhando pra você, do que às vezes aviões de caça. O Irã quase não tem força aérea, uma força aérea dos anos 80. E eles estão fazendo a lenha, porque eles contam com o apoio de satélites da Rússia e da China e tem uma boa força de foguetes estratégicos, né? Então é uma guerra nova, né? É uma guerra, assim, economicamente também assimétrica, né? Exatamente. Porque, na realidade, todo esse poderio militar, né, do sistema imperialista americano, ele foi construído com tecnologia extremamente avançada, né? Durante a Guerra Fria, e estava falando por Farnaz, equipamentos construídos muito mais para mostrar poder, mostrar tecnologia. Não necessariamente eles são eficazes. Né? Então acho que essa guerra assimétrica ele tem uma diferença aí que eu sempre brincava quando eu era executivo de uma multinacional, a diferença de eficiência e eficácia. Né? Os armamentos deles podem ser eficientes, mas o do Irã é mais eficaz. Né? E aí, de vez em quando as pessoas perguntavam qual a diferença de eficiência e eficácia. Eficiência é fazer as coisas certas, né? E eficácia é fazer certo as coisas. Não, eficiência é fazer certas coisas e eficácia é fazer as coisas certas, né? Exatamente. Então, assim, os caras lançam 2 mísseis de defesa antiaérea, cada um custa $4 milhões para derrubar um drone de $30 mil. Né? Então, não fecha a conta. E o Irã tem dezenas de milhares desses drones, se não me engano, tem 8 mil mísseis, né, de curto alcance. Ninguém sabe o que tem ali, cara. Por isso, esse é o grande problema. E outra também, Cobori, nada impede, isso é uma hipótese minha, tá? Não comprem como verdade, é uma ilação. O chinês chegar, fazer um drone, colocar lá letras e caracteres arábicos ali, dizer que é iraniano e entregar. Você não sabe. Por que não, né? A gente não sabe. Então, assim, a dúvida que a gente tinha antes desse negócio começar China e Rússia vão rifar o Irã? Parece que não rifaram. A assimetria econômica é devastadora. Cada míssil de defesa antiaérea custa $4 milhões americanos para derrubar um drone de $30 mil americanos. O Irã tem dezenas de milhares de drones e 8 mil mísseis de curto alcance. Farinazzo levanta. Nada impede que a China fabrique drones com caracteres arábicos e entregue ao Irã. Ninguém saberia a diferença. Não vai e nem precisa se envolver diretamente, né? Exatamente. Porque tinha esse medo deles abandonarem e deixar a própria sorte. Mas você quer ver um negócio, Vilela? O Cobori sabe disso que eu vou falar agora. Todas as vezes que Rússia e China se uniram, deu ruim para os Estados Unidos. Coreia e Vietnã. Todas as vezes que esses dois jogaram junto, os Estados Unidos tomou na cabeça.
O apoio, muita gente fala do apoio soviético aos vietnamitas, mas a China ajudou pra caramba, cara, reparando ferrovias, enviando arroz, enviando armas. Os chineses ajudaram muito os vietnamitas. Então, assim, e é pouco falado pouco a falado. ajuda chinesa, pouco falado. Algumas coisas estão aparecendo agora. Então, eu acho assim, o Trump começou, ele, sabe quando o gato sobe na árvore, você precisa chamar o bombeiro? Eu acho que é isso. Por falar em chamar o bombeiro, agora vamos falar do Estreito de Hormuz aqui, né? Farinazo fecha com dado histórico. Toda vez que Rússia e China se uniram, os Estados Unidos perderam. Coreia e Vietnã. A China ajudou vietnamitas reparando ferrovias, enviando arroz e armas. Pouco falado. Hoje fornecem satélites ao Irã. O Irã quase não tem força aérea, mas com satélites russos-chineses e mísseis próprios faz um estrago devastador. Que agora o Trump tá pedindo ajuda da Europa. E os caras estão falando o quê? Vamos primeiro entender qual a importância disso economicamente, Cobori. Por que essa área aqui é tão importante? Na verdade, 20% do petróleo do mundo passa por aí, né? 20% da produção do petróleo. Só que existe um desequilíbrio aqui de quem depende dele. Quem mais depende do Estreito de Hormuz é a Índia. 90% do petróleo que vai para a Índia passa por aqui, porque a Índia está logo aqui, né? Você desceu aqui, contornou ali, está lá perto do Sri Lanka, no Estreito de Malacca ali, que é outro ponto de gargalo, que a China, que é estratégico também, que um dia, se o mundo continuar em guerra, você vai ouvir falar muito do Estreito de Malacca, que é mais ou menos uma coisa parecida com o Estreito de Hormuz, por onde passa o petróleo que vai para o Sudeste Asiático, o Leste Asiático. Então, quem mais depende do petróleo é a Índia, com 90%. Né? Depois, se não me engano, é o Japão, 65%, a China, 40%. Então, a China, dessas 3 potências, é a que menos depende. Só que a China já fez uma reserva para 200 dias, o Japão já tinha feito uma reserva para 250, e quem está em sérios problemas é a Índia. Tanto que mesmo depois dessa traição com o Irã, o próprio Irã, acho que foi ontem que falou, né? Falou, não, o petróleo que vai para a Índia eu vou deixar passar. E o gás natural? Podia ter o gás natural é do Catar, né? 90% do... É quem vai se dar mal também é a Europa, né? Vai se dar mal para a Europa porque lá antes da guerra da Ucrânia, o que os Estados Unidos fez? Sabotou o Nord Stream 2, que era todo o gás que ia para a Alemanha. Então, o gás que sai do Catar estava abastecendo a Europa. E agora que na realidade, eles não destruíram nada. O Catar que fechou a torneira, né? Tava com risco de ser bombardeado, falou, não vou fechar a torneira aqui, né? Fechou. Então, a Europa está em sérios problemas, né? Com fornecimento de energia. Não só de petróleo, como de gás, né? Então, qual que é o grande problema do petróleo não passar por aí? Porque 20% é um quinto. Se tirar um quinto da produção, é um choque do petróleo, como foi em 73. Exatamente. Né? A demanda continua a mesma, demanda né? continua Você tem menos oferta. Você tem a mesma oferta, então você gera um grande problema. No sistema, esses bombardeios e essa insegurança que vai gerar agora no CCG, né, que é essa cooperação dos países do Golfo, aqui das 6 monarquias do Golfo, elas não vão mais contar com essa proteção americana. Os Estados Unidos, na verdade, o grande problema é que ele perdeu a credibilidade no Oriente Médio. Ele não vai ter mais essa credibilidade que ele vai oferecer proteção militar para todo mundo. Então, qual que é o grande problema do sistema petrodólar aqui? É que todo esses dólares que são utilizados no sistema petrodólar do Oriente Médio, eles são reciclados na economia americana. Esses dólares, eles entram como investimento nos Estados Unidos. Acho que da outra vez a gente estava com o Nicolás falando da bolha de ar. O que está mantendo porque a bolha é uma pirâmide, né? Tem que ter mais dinheiro entrando que saindo. Esse mais dinheiro entrando na bolha de ar que está entrando é do Oriente Médio. É dinheiro de petróleo dessas monarquias. Que esses caras, o monarca, né? Tem dinheiro pra caramba. Tem dinheiro pra caramba. Todo dinheiro que entra lá, eles mandam para os Estados Unidos. Tá nesses fundos, tá, né? Acho que tem um fundo lá se não me engano, da Arábia Saudita, que era do... Sim, é o fundo soberano que ele separa. Não, era um fundo privado lá do filho do soberano, que eles botaram não sei quantos bilhões lá, tudo a pedido do filho do Donald Trump. E daquele outro cara que são os negociadores dos Estados Unidos. Que é o... Witkoff e o filho do Trump, que fica indo fazer essas negociações. Esses 2 caras têm fundo. E nessas negociações eles pegam o privado para eles também. Tem bilhões de dólares. Porque tem gente que acha que os Estados Unidos não tem corrupção, né? Quase não tem. Então, o grande problema aí que você vai gerar um grande desequilíbrio no mercado financeiro. Né? Envolve volume, se não me engano, chega até 220 trilhões de dólares de derivativos de petróleo no mundo. Então, inclusive quando atacaram aquela refinaria logo no início de Ras Tanura, né, na Arábia Saudita, tinha gente da inteligência falando que não foi o Irã, que tinha americano interessado
em bombardear aquilo para gerar um desequilíbrio no mercado de petróleo, para ganhar dinheiro com o derivativo. Então, assim, o derivativo, como diria o Warren Buffett, é uma arma de destruição em massa, como foi no subprime. Sim. Né? Então, se você gerar um desequilíbrio no mercado de petróleo, o problema não é o petróleo à vista que a gente está vendo passar aí, que vai abastecer. O problema é o tamanho do mercado de derivativos que roda em cima disso. Cara. Né? E não só o mercado de derivativos. Vai desmoronar, então até a indústria de IA vai ser afetada. Porque se parar de sair dólar do Oriente Médio pro mercado americano, para o mercado de inteligência artificial, de investimento, esse negócio corre sério risco de ser o gatilho dessa bolha, né? Sei. Tá todo mundo falando que tem a bolha. Esse pode ser o gatilho, entendeu? Então aí, voltando ao que o Fernando falou, eu acho que vai ter tanta pressão econômica para não gerar uma catástrofe na economia mundial. E esses caras não estão preocupados com a catástrofe, estão preocupados em perder dinheiro, né? Claro. Então vai chegar um momento que vai ter muita gente aí que vai perder dinheiro, que tem poder nos Estados Unidos, e fala, cara, esse negócio... Chega. Nós vamos perder dinheiro, que vão dar um jeito de ou tirar ele do poder ou... Passar alguma coisa no Congresso. Eu sempre brinquei lá no início, falei assim, o presidente americano, vai ter um impeachment, eu falei, cara, é mais fácil matar, né? Porque lá eles têm uma maneira de matar. Nunca tiveram impeachment, mas assassinatos teve um monte. Teve um monte. Cara, pra parecer um doido lá e ele tá mexendo com essa ala radical, né? Tá mexendo com essa ala dos fanáticos, né? Pois é. Que uma boa parte da base eleitoral dele, do MAGA lá, tá revoltadíssimo com ele, né? Que esse negócio deles estarem fazendo essa guerra por Israel, né? Que eles falam, como assim, né? Make America Great Again, American First, e a gente está se envolvendo num negócio que não interessa para os Estados Unidos, interessa é óbvio que interessa, tá, para os Estados Unidos, mas... Por uma parte dos Estados Unidos. Né? O que um grande público da base eleitoral dele está vendo, e é uma base radicalizada, tá vendo com uma grande catástrofe para eles, né? Ele parecia um cara doido desse aí, como sempre aparece nos Estados Unidos. Não deram um tiro na orelha dele na campanha. Era um maluco lá. Mas tem nos Estados Unidos é maluco, né? Para continuar, né? Assim, hoje eu ainda vi. O petróleo ainda fechou na faixa dos 100, então parece um desastre controlado no momento. Mas eu não sei quanto tempo isso vai durar, porque o que eles estão contando, o que essa gente louca conta, é que vai acabar a munição do Irã. Pô, cara, eu não iria por aí, mas a aposta deles é essa, né? Já acho que vai acabar. No mercado financeiro, eu acho assim, tem um ditado que a gente fala no mercado financeiro, que o mercado financeiro tem uma habilidade de fingir que não está vendo as coisas por um bom tempo, né? Todo mundo achou que ia ter uma reação imediata, né? No segundo dia que ele atacou, o mercado ia tal, mas o mercado ele vai protelando porque um grande movimento desestabilizador, quem mais perde dinheiro é o cara que tem mais dinheiro. Né? Que ele está muito alavancado, já está tudo posicionado. Sim. Então pode estar havendo aí uma pressão para os Estados Unidos sair da guerra e aí não gerar essa catástrofe, estabiliza tudo de novo e ninguém perde dinheiro, então tudo bem. Ou chegar no limite, os caras falaram, cara, se o negócio não acabar agora, muita gente vai perder dinheiro. Né? O que a gente vai fazer? Vai deixar o troço explodir? Cara, porque se virar um cataclismo econômico esse negócio aí, bicho, pelo menos do ponto de vista econômico, acho que o mundo inteiro vai sofrer muito. Eu lembro, a gente é da mesma geração, você se lembra na época do choque do petróleo, que todo mundo andava com um galão de gasolina no carro, os postos não abriam de domingo, lembra? Você lembra? Os postos não abriam de domingo, era complicado. Isso é da nossa geração. Eu nasci em 70. Você tá bem, né? Você tá bem, né? Olha aí, eu não Ele pinta o cabelo. Pinta o cabelo. A diferença é que a gente não pinta o cabelo. Exato. É que nem aquela piada pinto e preto. Aqui a gente se diverte pra caramba. Pois é. Mas então, e esse estreito, como que a gente tá hoje? Tá reduzido a passagem lá? E essa ajuda que o Trump pediu pra Europa? Por que isso daí agora? Meio cara de pau, ele pediu ajuda até pra China. Cara, na realidade, assim, você não precisa fechar, né? Só as pessoas têm medo de passar. O preço do seguro já subiu. Medo, né? Então, assim, mesmo continue passando, já tá mais caro, porque o seguro ficou mais caro. Qual seguradora que vai se envolver com isso aí não vai cobrar um prêmio grande pra segurar uma carga? Não precisa afundar todo mundo, se afundar dois, quem vai ser o próximo? Vai querer passar? Não vai. Farinazo faz alerta crucial. Se tirar do Irã a opção de pressão via Hormuz, o próximo passo na escada de escalação é destruir refinarias e produção. Aí o mundo é muito pior. Guerra acaba, mas sem refinarias. Leva anos para reconstruir.
Por isso, Trump atacou Cargill Island, mas evitou os terminais de petróleo. Então a própria situação de medo, de ameaça, já fecha o negócio. É a mesma coisa, tá tendo um tiroteio aqui perto, você vai passar com a família, não vai. A polícia tá garantindo. Pô, cara. Agora é o seguinte, o Irã, ele tá, tanto o Irã quanto Israel, tá? Eu acho que ele tá numa situação existencial. Depois que eles mataram o Khamenei, o troço centralizou, e eles sabem que eles não podem capitular. Eles não têm alternativa, é existencial. E acho que eu falei lá no início, talvez, cara, o Estreito de Hormuz seja um gargalo que você consegue controlar e medir. Eu não sei se seria interessante tirar essa opção do Irã. Porque quando você fala na escalada que você pode, os seus próximos passos, né? Que os estados especiais chamam de escada de escalada. Se você tirar a opção do Estreito de Hormuz de Irã, qual vai ser a próxima opção dele? É atacar processamento e produção, cara. Ele tá atacando a logística. Se amanhã acabar a guerra e abrir, beleza, tudo volta ao normal, não volta? Agora, se você tirar essa opção dele, que era uma opção que ele tem de pressão, econômica, inclusive, militar e econômica. Se ele não tem mais essa opção, se eu sou um iraniano, eu vou fazer o quê? Eu começo a bombardear a refinaria. Aí você vai ter um estreito na tua mão, mas é inútil, né? O americano vai ter o estreito na mão dele, mas é inútil. Aí ele vai atacar processamento e produção, cara. Aí pro mundo é muito pior, porque a guerra acaba, mas acabou as refinarias. Vai ter que construir tudo de novo. Se acaba afetando realmente a produção de petróleo. Então, sei lá, acho que estrategicamente, se eu sou Estados Unidos, Israel, eu controlo, deixo essa opção ainda na mão dele e vou controlando. Se eu fechar essa opção dele, cara, a próxima é pior. Não, isso que você falou faz sentido, porque se você for ver mesmo, esse ataque que o Trump fez à ilha de Cargill aí, ele só atingiu alvos militares, né? Ele evitou o terminal. Então acho que eles sabem bem. O raciocínio acho que é por aí mesmo. Olha, deixa uma opção, verdade, porque... Eles atacaram ele. Porque se ele atacasse a produção de petróleo do Irã, o Irã obviamente ia retalhar na produção de petróleo de todo mundo. Sabe por quê? Eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Aqui o mapa tá mostrando, ele é meio impreciso desse ponto. O estreito é bem menor. O Hormuz é bem menor do que tá aparecendo aqui no mapa. Você controla isso aqui com muita facilidade. Então, assim, eu não sei se o Trump achava, aí eu quero até ouvir a opinião do Cobori, que é muito importante. Mas já ouvi gente falando aí, Cobori, que diz que ele fez esse ataque na sexta para sábado, achando o seguinte: o ataque vai ser fulminante, o Irã vai capitular, segunda-feira os mercados abrem tranquilos. Vai trocar na ilha, você tá falando? Não, quando ele atacou geral no Irã, aquele sábado, quase 3 semanas atrás. Né? Mas é o que você falou, não respeita a cultura dos outros, né? Se ele estudasse minimamente, ou escutasse quem estuda, que tem muita gente dos Estados Unidos, exatamente, a cultura do povo, saberia que isso não ia acontecer, cara. Você não vai decapitar o cara e o regime vai cair. Ou provar que aconteceu o inverso, que é o que aconteceu. Né? Na verdade, o Khamenei foi até inteligente, né? Tô com 80, parece que ele tá com câncer, né? Tô com 86 anos, ou seja... ele escolheu ser mesmo que eu tivesse saudável, eu já tô próximo da morte. Tô com câncer. Tô oportunidade, cara. Se os caras me matar na religião xiita, um martírio, eu vou me tornar um mártir aqui e vou acabar, a minha morte vai acabar unindo o povo. E foi o que ele fez, cara. Eu acho que ele escolheu voluntariamente o martírio. Cobori apresenta tese profunda. Khamenei sabia que tinha câncer, estava com 86 anos, próximo da morte natural. Se os Estados Unidos o matassem, na religião xiita se tornaria mártir, o que uniria o povo. Ele não fugiu, escolheu voluntariamente o martírio, e foi exatamente o que aconteceu. Quem era contra ele passou a ir na rua a favor. Penso assim, que ele escolheu voluntariamente. E você vê a estupidez do Trump, né? Porque você achar que você está tendo uma vitória aí contra um povo que olha vê o mundo dessa forma, né? Vê a vida dessa forma, então é uma estupidez muito grande. Mas agora tá feito, né? Vamos ver como é que eles vão trabalhar isso. É uma civilização de milhares de anos. 2.500 anos. A gente lutou com Alexandre, né? Então, fizeram guerra contra os russos e foram 170 anos de guerra contra a Rússia. Né? Então, assim, deveria ter... Mas o Trump é um playboyzão, né? Ele não lê nada, cara que não deve comprar biblioteca metro na mansão dele aí, e agora tá feito, né? Assim, eu vejo, gente, como uma tragédia muito grande dos Estados Unidos. O país já teve um Franklin Delano Roosevelt que olhava para o andar de baixo, olhava para os pobres, levantou os Estados Unidos, praticamente ficou do lado certo da Segunda Guerra Mundial, né? Ajudou a criar a classe média. E é um cara que depois do pós-guerra, é um cara que ele realmente tinha interesses de ter paz com os outros países. Exatamente.
Infelizmente, com a morte dele veio o Truman que isso mudou, né? Então, Cobori, mas você vê, um país que teve um Roosevelt e agora chega num Trump, é a decadência, né? Não é um bom sinal, Vilela. Não é um bom sinal, sabe? É como um time assim que teve um grande jogador de futebol e agora tá fazendo jogo de várzea. É bem deprimente o que está acontecendo com a política dos Estados Unidos, porque vamos ser sinceros, não dá para olhar um Trump na vida como estadista, ele é... Mas infelizmente é um fenômeno mundial, né? Mundial. Você pega quase todos os líderes Mundial. de todos os países estão com esse perfil, né? Macron, aquele da Alemanha lá, o Merz, você vê as bobagens que ele falou aqui no Brasil. O próprio Keir Starmer também. Exatamente, no Reino Unido. É uma geração de líderes péssimos, né? Péssimas lideranças. A Europa perdeu o protagonismo mundial, então? Ela não apita muito nessa guerra ou em qualquer decisão? Ou ainda é A importante? Europa é vassala, né? É. A Europa, assim, depois do pós-guerra, a Europa e o Japão ficou sob o protetorado americano, né? Militar americano. Então, tem um livro que eu tô terminando de ler do professor José Luiz Fiore, lançou agora em 2024, chama Uma Teoria do Poder Global, né? É muito bom. Ele já tinha escrito outras coisas nesse sentido de geopolítica com, do ponto de vista econômico, a própria Maria da Conceição Tavares, né? Tem um livro dele, O Poder e Dinheiro, tem até uns capítulos que é do Beluso, que me tornei amigo do Beluso, graças a Deus, né? Palmeirense também, a gente janta uma vez por mês junto. Então, assim, você vê quem estuda, principalmente nessa obra dele, o poder, né? O que seria o poder global? O poder global, na realidade, é você ter o direito de transgredir a lei. É o que os Estados Unidos está fazendo. Né? Porque quem tem o poder realmente, ele não precisa seguir a lei. Ele cria as leis e as regras para os outros, né? E como ele é o detentor do poder, ele tem o direito de transgredir a lei. Né? Que é o que os Estados Unidos está fazendo. Ele está transgredindo todas as regras que ele criou no pós-guerra, né? Com esses organismos multilaterais. Durante boa parte do tempo tentando pela diplomacia, ou pelo menos escondendo, né, o verdadeiro interesse, agora com o Donald Trump, assim, deixando às claras qual realmente é o interesse deles. Como diria, nessa governança, né, deveria existir um caminho que se vê nessas literaturas de buscar o que eles chamam de uma governança global, né, porque o mundo é hobbesiano, né? O Thomas Hobbes lá com o Leviatã é assim, o homem é o lobo do homem, então no limite vai prevalecer a lei do mais forte, você tem que ter um terceiro que intervenha, né, para regular essa relação, que na realidade é a função do Estado, né? Então o Estado é aquele que detém o monopólio do uso da força, né, do uso da violência, para fazer cumprir esse equilíbrio, né, entre as partes, senão iria prevalecer a lei do mais forte. Mas quando você olha globalmente, né, que a gente chama de governança global, como é que você vai ter um terceiro que regule uma relação desigual entre países? Era o objetivo do pós-guerra da criação dos organismos multilaterais, né? Mas, de novo, citando o Stalin, né? Quando questionado lá do Vaticano, né? Que o Vaticano estava dando muitas opiniões lá nas questões, né? Entre os países, ele falou assim, quantas divisões tem o Papa, né? Então, quantas divisões tem a ONU? Divisões militares, né? Não tem. Então, assim, quem vai fazer os Estados Unidos cumprir a lei? Pois é. Ninguém, por isso que ele nunca cumpriu. Ele invadiu o Iraque, a ONU era contra, ele fez tudo contra o organismo que ele criou para regular, só que ele criou para regular a relação dos outros, não a dele. Cobori cita o professor Fiore, Teoria do Poder Global, 2024. Poder não é estoque, é fluxo. Precisa ser exercido constantemente. Por isso, os Estados Unidos se metem em guerra o tempo todo. O complexo militar industrial ganha vida própria. Mas em 500 anos de história, o que derrubou todos os impérios foi o expansionismo militar descontrolado. Entendeu? Então, o exercício do poder, segundo essa teoria, assim, o poder não é estoque, o poder é fluxo. Para você exercer o seu poder, você tem que estar sempre utilizando ele. Por isso que os Estados Unidos se metem em guerra o tempo todo. Até por uma certa lógica, para que adiante você ter esse poderio militar, 800 bases, é uma burocracia que começa a viver sozinha, que é o que ele fala do complexo militar, né? Sim, se você que tem vida própria, né? E você não utiliza, para que você tem, né? Então ele passa a ter uma vida própria, você tem que estar sempre exercendo. Então o poder é fluxo. Ele tem que ser exercido para ser validado, para ser ampliado e a história, quando você olha os 500 anos de todos os impérios, né? O que derrubou todos os impérios foi o expansionismo militar. Foi o desejo de estar sempre querendo mandar no mundo pela força. Só que a teoria do poder é exatamente essa, né? Para que você tem o poder se você tem que seguir regra? Você tem o poder para não seguir regra. É para transgredir a lei, é para ter o direito de invadir,
de iniciar guerras, né? Então, no pós-guerra, ele colocou o Japão e a Europa, porque eles precisavam ser construídos sob o guarda-chuva militar, né? A criação da própria OTAN, né? Protegeu esses países. Então, esses países, na realidade, desde o pós-guerra, nunca tiveram poder. Porque para você exercer o poder, você tem 3 variáveis que você precisa ter: soberania monetária, soberania fiscal e soberania militar. Soberania monetária, a Europa tem uma moeda única, mas não tem soberania fiscal. Os países não têm soberania fiscal. Que eles fizeram uma união monetária, mas não tem uma união fiscal. Foi o que gerou a crise da Europa. Os países podem emitir dívida, mas não podem emitir moeda. Porque a teoria econômica é: por que a nossa dívida é considerada livre de risco? Porque o mesmo cara que emite a dívida é o cara que imprime a moeda. E os países europeus da Comunidade Europeia, eles podem emitir dívida, mas não podem imprimir moeda. Quem imprime moeda é o Banco Central Europeu. Então eles não têm nem soberania fiscal e nem soberania militar. E uma soberania monetária meia boca. Então eles não têm como fazer valer o poder. Eles não têm poder para nada. A Europa nunca teve. Por isso que está sempre baixando a cabeça para os Estados Unidos. É sempre o que os Estados Unidos quer. Até vergonhoso, né? O comandante da OTAN chegou e chamou o Trump de papai, né? Entendeu? Foi numa reunião. Tá evidente agora Trump. Isso que tá falando. Então, assim, é um continente vassalo e economicamente. Porque a Europa, na realidade, quando você olha, no início eu falei dessa história do sistema interestatal europeu, eles cresceram, acumularam riqueza, viraram impérios porque eles colonizaram a África e a Ásia. Depois, a própria América. Mas eles se tornaram potências militares com o sistema capitalista, onde o acúmulo de capital serviu para fazer eles terem um poder bélico maior e uma expansão, principalmente marítima na época, para acumular mais capital. Só que para acumular mais capital, eles precisaram invadir um monte de país, colonizar um monte de país, né? Na Ásia, na África, a Europa colonizou todo mundo, né? E no pós-guerra, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Europa fez um movimento inverso. Ele descolonizou o resto do mundo para tentar reconstruir a si próprio. Foi o que aconteceu com todos os países da Europa. Não à toa, o discurso foi do Marco Rubio, na Conferência de Segurança de Munique. Qual que foi o discurso dele? Não coincidentemente, ele falou: não podemos ter vergonha da colonização. Como se a colonização fosse uma coisa boa. Ué? Ele já dando um discurso tipo: se a gente quiser colonizar todo mundo, é uma coisa boa, você não precisa ter vergonha disso. E esse foi o recado do Marco Rubio. Então, porque eles sabem que a Europa, do jeito que está, primeiro, ele não tem como fazer o mesmo movimento que ele fez no século XI. A Europa fez esse movimento no século XI, colonizou, se expandiu seus territórios para ter mais súdito, mais terra, mais tributo, conseguir saquear recursos naturais de outros territórios de outros países para conseguir virar uma potência. A Europa não tem mais como fazer isso porque ele não tem potência militar para fazer isso. Se ele não tem potência militar para fazer isso, de onde ele vai extrair essa riqueza? Ele não tem como fazer isso. Então, eles vivem baixando a cabeça do que os Estados Unidos quer. Então, assim, a Europa no cenário geopolítico é meio que uma... Na minha opinião, tá? Se eu estiver errado, você me fala. Eu acho que eles é uma carta fora do baralho. E a Rússia sabe disso. E eles ficam com a russofobia, né? De a Rússia, porque eles precisam do inimigo para tentar convencer o povo europeu que eles precisam fazer mais investimentos militares. Mas eu acho eles estão na toleira, né? É isso mesmo que você colocou, estão na toleira. Não tem... E assim, um problema muito sério que a gente vê na Europa é assim, a questão da energia, né? Eles abandonaram, boa parte dos países abandonou a energia nuclear, isso está gerando consequências nefastas agora, e a própria falta dessas matérias-primas estratégicas, né? Então, o futuro da Europa é bastante discutível, viu, gente? Aproveita para ver enquanto existe aí, porque é bem discutível. É o que ele falou, você vai recolonizar como agora? Você vai invadir uma África? Não tem mais como. Não tem poder pra isso. Não tem poder. Tentando Groenlândia, pegar o Canadá, estão tentando... Não, e assim, o erro estratégico eu acho que é porque para quem estuda bem a Europa, sabe que a Europa tem o que eles chamam de russofobia, né? Sim. Eles têm esse negócio, esse preconceito com a Rússia. Eles acham que a Rússia não é a Europa. Tudo bem, a Rússia tem medo. A Rússia tem uma parte que é na Europa e uma parte que é na Ásia, mas eles nunca aceitaram que a Rússia fosse a Europa, nunca. Entendi. Né? Todas as guerras que tiveram contra a Rússia no passado foi isso, eles nunca consideraram a Rússia a Europa. Então eles têm essa russofobia. No livro do Emmanuel Todd, chama A Derrota do Ocidente, ele fala que o mais viável para a Europa era se unir à Rússia. Só que eles não fazem isso porque os Estados Unidos não deixam. Né? A guerra da Ucrânia foi provocada pelos Estados Unidos ao permitir a expansão, incentivar a expansão da OTAN. Porque quando caiu o bloco soviético em 91, o Gorbachev, na realidade, tinha feito
um acordo até para reunificar a Alemanha, e um dos acordos era que dito nessas palavras na época, né, que a OTAN não se expandiria nem 1 centímetro para o leste europeu. A Rússia queria entrar na OTAN, ela já quis tentar. A Rússia quis entrar na OTAN. Opa. Depois que, na verdade, assim, teve um período da Rússia com a perestroika e a glasnost, na época da queda do bloco soviético, que a Rússia, na realidade, queria ser capitalista. Hoje lá é meio que um capitalista de Estado, tá? Não é um país comunista, não. A Rússia queria ser capitalista nessa transição. Por isso o Gorbachev fez vários acordos, eles tinham um desejo de entrar na OTAN. E aí um desses acordos lá para reunificar a Alemanha os Estados Unidos, né? Você pode se desfazer o Pacto de Varsóvia, que a OTAN não vai se expandir. Que o Pacto de Varsóvia era a OTAN da União Soviética. Sim. Era o acordo, o guarda-chuva militar da União Soviética no leste europeu. Como o bloco soviético caiu por problemas econômicos, eles não tinham mais como manter. Então interessava para a Rússia, né, dissolver o Pacto de Varsóvia, só que eles tinham medo que a OTAN fosse... Aí os Estados Unidos prometeu que não. Aí em 94 o Clinton foi lá e expandiu, né? Expandiu ali, foi para Tchecoslováquia, Polônia e Hungria. Botou esses 3, só que ainda não tá na fronteira da Rússia. Protesto da Rússia, tudo mais, não adiantou. Continuou, como agora, né? Protesta, mas vai fazer o quê? Vai entrar em confronto? Não vai. Aí, se me engano, em 2001, aí botaram a Eslovênia, a Eslováquia, a Romênia, a Bulgária e já lá na fronteira com a Rússia, Estônia, Letônia e Lituânia. Acho que só a Lituânia não tá bem pertinho, mas não tem fronteira. Mas Estônia e Letônia tem fronteira com a Rússia. A Rússia deu o soco na mesa e tal. Ficou nisso também, só o protesto. Só que o que a Rússia já tinha notado? Que tá o Mar Negro, né? Ele pegou a Romênia e a Bulgária, já tá no Mar Negro. A Turquia já tá na OTAN. Aí botou Romênia e Bulgária no Mar Negro. Aí pra cá tá a Geórgia. Né? Aí pra cá tá a Ucrânia. Aí em 2008 eles convidaram a Geórgia e a Ucrânia para entrar na OTAN. Aí a Rússia falou, aí não. Agora chega. Porque aí, o lance, eles iam cercar o Mar Negro. A OTAN ia cercar o Mar Negro. E a maior base naval da Rússia tá aqui, em Sebastopol, né? Que tá naquele pedaço depois que ele tomou da Crimeia. A maior base naval da Rússia tá lá em Sebastopol. Aí a Rússia falou, aí a Rússia até entrou num confronto aqui, né, Farenaz? Tomaram 2 pedaços, o Ossétia e a Abkhazia, eles tomaram aí. Aí eles entraram aqui, aí já teve um recado, daqui não, né, daqui não passa. Aí, e a Europa não leu direito esse recado, né? E aí ficou, de 2008 até agora, né, 2022 começou, eles tentando, primeiro, derrubando o governo da Ucrânia, para ficar um governo favorável aos Estados Unidos, fazendo todo tipo de que ele faz em todos os países, para tentar colocar a Ucrânia no... E a Rússia sempre falou, não quero problema, é só ficar neutro, né? Declarou neutralidade, tá tudo bem. O conceito da escada de escalação em Hormuz é o mais sofisticado. Tirar do Irã a opção de pressão pelo estreito forçaria ataques a refinarias, cenário muito pior para o mundo. Por isso, Trump atacou Cargill Island, mas evitou terminais de petróleo. Sabe que destruir produção é irreversível. A tese de que Khamenei escolheu voluntariamente o martírio revela compreensão da cultura xiita que os Estados Unidos não têm. Farinazzo reitera que radares destruídos cobriam até a Ucrânia. Era encomenda russa. A assimetria de 4 milhões de dólares americanos por míssil contra drone de 30 mil dólares americanos mostra que a conta não fecha. Kobori fecha com a teoria de Fiore. Poder é fluxo, não estoque. E em 500 anos de história, todos os impérios que expandiram demais caíram. A comparação Roosevelt versus Trump é a imagem mais nítida da decadência imperial americana. Já imaginou viajar com quem você ama, sem se preocupar com o preço da passagem? Conhecer o Brasil, o mundo, viver momentos que ficam para sempre e pagar muito mais barato por isso? A comunidade Milhas 3.0 ensina pessoas comuns a viajar como expert, usando estratégias que as companhias não explicam. O link está aqui na descrição. Entre agora na comunidade Milhas 3.0.